Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, nosso programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Nesta edição, que é, aliás, a primeira do ano, temos connosco a advogada Sara Mendonça, associada sénior da Abril, que nos vai explicar o que é que mudou desde novembro com a entrada em vigor da nova lei das comunicações eletrónicas. É exatamente com ela que vamos falar aqui um bocadinho sobre este diploma. Sara, eu começava exatamente por aí. Tivemos aqui mudanças na relação entre consumidores e operadoras no âmbito das comunicações eletrónicas. Perguntava-lhe quais foram as principais alterações. Muito bom dia. De facto, a 14 de novembro de 2022 entrou em vigor esta nova lei das comunicações eletrónicas, que basicamente assegura a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para o ordenamento jurídico português e que introduz diversas e substanciais, diria eu, alterações no quadro legislativo. Por um lado, desde a regulação dos OTTs, que são as plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, até a um reforço das regras de segurança e integridade, das regras, dos direitos, aliás, dos utilizadores finais e dos consumidores, de uma revisão das obrigações regulatórias, com ênfase, uma espécie de um pendor de uma regulação mais simétrica, até às regras que gerem os recursos de numeração. Portanto, há imensas alterações. Basicamente, esta lei, o que eu costumo dizer é que não deixou nada intocado. Se quisermos distinguir, ou aqui em dois grandes grupos, alterações, por um lado, as principais alterações para os operadores e, por outro, as principais alterações para os consumidores. Faço esta distinção por questões de facilidade também de compreensão. E acha que essa abrangência, ou seja, há quanto tempo é que também não era revista, havia uma necessidade de atualizar em termos mais transversais? Sim, sem dúvida que sim, que havia esta necessidade, até porque isto, de facto, como disse, para além de alterar também alguns diplomas existentes em Portugal, isto é uma transposição de um código europeu e, portanto, vem uniformizar, de alguma forma, esta regulamentação num espectro mais abrangente e alargado do que é a dinâmica e do que é a realidade portuguesa, até porque não nos podemos esquecer que os players nesta área são maioritariamente, ou muitos, são internacionais e, portanto, não são locais, digamos assim, não é? E, portanto, de facto, para mim, também aqui de uma perspectiva jurídica e de player jurídico, que no fundo orienta de alguma forma os clientes a atuarem neste setor, de facto é essencial que esta regulação, ou era essencial que esta regulação fosse mais abrangente e fosse mais uniformizada a nível europeu e não só a nível local, sendo que aqui em Portugal, evidentemente, quem tem, digamos, o domínio do controle, no fundo, da regulamentação deste setor é a ANACOM e, portanto, assim sendo, é uma regulação mais uniforme, mais abrangente e em linha com as práticas também a nível europeu. E todos os pontos em termos de necessidades foram tocadas, respondidas? Houve alguma coisa que tivesse sido era necessário legislar e não entrou nesta lei? Pela análise, obviamente ainda estamos numa fase muito inicial da aplicação desta nova lei, mas de facto parece-me que é uma lei bastante abrangente e que procurou tocar em todos os pontos. Se o fez da melhor forma ou não, ou se o fez de uma forma mais vantajosa para os operadores versus consumidores ou vice-versa, isso a prática e o tempo nos dirá, mas de facto em termos de regulamentação foi bastante global, bastante abrangente e portanto todos os pontos, ou maioritariamente os pontos que deveriam ter sido abordados ou regulados, legislados, como lhe queiram chamar, assim o foram. Eu sei, desculpa interromper, só para lhe perguntar uma questão. A ideia como se fica às vezes é que foi
pelo menos nesta leitura inicial, como disse, há uma clara extensão dos direitos dos consumidores e, portanto, será mais benéfica para os consumidores. Não sei se é a sua opinião à primeira leitura e apesar de, obviamente, ainda ter sido, no fundo, há pouco mais de um mês. Claro, eu percebo essa interpretação e, de facto, de uma forma mais leiga, poderemos chamá-la assim, e também numa perspectiva jurídica, de facto, os consumidores saem muito protegidos. Porquê? Por exemplo, passa a haver, isto da perspectiva do consumidor, que acho que é relevante notar aqui, passa a haver uma obrigação de informação ao consumidor em momento prévio à celebração do contrato, e mesmo que se tratem em contratos, de contratos à distância, não é? Que é o mais comum, ou bastante comum hoje em dia, há uma obrigação de identificar todos os elementos relevantes desse contrato ao consumidor, passando pelas, e que incluem evidentemente as características dos serviços contratados, como sejam os preços de ativação, quaisquer encargos recorrentes ou associados ao consumo, a duração do contrato, as condições de renovação ou de cessação do contrato, que nós sabemos que até então tinham causado bastantes questões, até em termos de contencioso legal, em relação, e que opunham o consumidor às operadoras. Também questões ou características, funcionalidades especiais a utilizadores com alguma deficiência. Isto, por um lado, desde logo, esta obrigação é uma obrigação de informação. Por outro lado, uma possibilidade de suspensão temporária destes contratos de telecomunicações, sempre que haja algum caso, alguma de alteração extraordinária, chamemos-lhe assim, das circunstâncias subjacentes à contratação destes serviços telecomunicações, em determinadas circunstâncias, nomeadamente a perda do local em que são prestados esses serviços, a ausência do consumidor, a alteração, aliás, da morada, da residência do consumidor para o estrangeiro, a ausência desta morada, seja para cumprimento de penas de prisão, seja em casos de incapacidade, de doença prolongada, de dependência de cuidados de terceiros, ou ainda em situações de desemprego ou de baixa médica. Portanto, passa a ver que não existia esta possibilidade de suspensão provisória dos contratos. Para além da possibilidade de suspensão provisória, existe ainda uma possibilidade do consumidor cancelar o contrato sem encargos, sem os encargos que estariam associados ao incumprimento daquele período inicial de fidelização, também em determinadas circunstâncias, designadamente na alteração permanente da residência para uma zona em que o operador, que não está coberta pelo operador, ou que o operador não consegue oferecer estes serviços da mesma forma, os serviços contratados ou serviços equivalentes, também em casos de alteração da residência do consumidor para o estrangeiro, em casos de imigração, ou em casos de desemprego do consumidor, que seja motivado por um despedimento por motivo que não lhe seja imputável, evidentemente, e que afete e que o rendimento mensal disponível do Ou seja, eu fico agora desempregado, ou com uma doença grave, ou vou para a prisão ou para o estrangeiro e tenho direito a isto, ficar por um sem lado, à suspensão, por outro lado, a este cancelamento, também em casos de incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, desde que seja superior a 60 dias e que de facto impacte ou significa perda deste rendimento mensal disponível. Para além disto, ainda há mais uma possibilidade do utilizador final ou consumidor, como lhe queiram chamar também, aqui de mudar de empresa que presta os serviços de acesso à internet e que esta mudança não possa exceder um dia útil. Para além disso,
Para terminar, destacaria também aqui, em termos realmente desta proteção ao consumidor que se assiste e que referiu, e bem, que de facto está muito patente nesta nova lei, de facto para evitar, por exemplo, surpresas nas faturas de internet ou dos serviços telefónicos relativamente ao pagamento daqueles bens ou serviços prestados por terceiros. Agora, a nova lei prevê que o consumidor só pode, que o operador só pode exigir este pagamento ao consumidor se houver a autorização prévia e expressa desse pagamento pelo consumidor. Portanto, evitamos também aquelas surpresas nas faturas e, portanto, é claro que, de facto, desta nova lei resulta aqui uma grande proteção do consumidor. Já vamos a seguir à questão das empresas. Neste momento vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já de seguida com a discussão da nova lei das comunicações eletrónicas.